Uma das principais cinebiografias do cinema brasileiro em 2023 já está em cartaz. Nosso Sonho traz a trajetória de Claudinho e Buchecha, a dupla de funk mais celebrada do país. No longa dirigido pelo Eduardo Albergaria, acompanhamos a jornada de dificuldade dos dois jovens, interpretados pelo Juan Paiva e o Lucas Penteado, até alcançarem a fama. Infelizmente, em 2002, uma tragédia acabou separando a dupla. E eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista exclusiva com o diretor Eduardo Albergaria e o ator Juan Paiva, que interpreta o Buchecha. Nessa conversa que você vai conferir agora aqui no canal do Cine 7 no YouTube, eles falam desde a ideia de quando o filme surgiu, isso há 10 anos. Tem também a relação com o Buchecha, que foi muito importante em uma conversa emocionante e ainda uma surpresa no meio do vídeo. Espero que vocês curtam, que olha, tá muito legal esse bate-papo com o Eduardo e com o Juan. Eduardo, Juan, muito obrigado por ter aceitado participar da entrevista. Eu já estava aqui, assim, só para contar os bastidores, eu estava conversando aqui com o Eduardo, querendo saber alguns detalhes sobre o filme, então vou refazer a pergunta que estava fazendo nos bastidores aqui, o Eduardo estava contando, bem interessante. Quando é que surgiu a ideia para fazer o filme? Quando é que foram as primeiras conversas? Foram mais de quase 10 anos, né? Pois é, essa ideia, olha que coisa. A ideia do filme surgiu em 2014, quase 10 anos atrás. A gente tinha um núcleo de criação aqui na Urca Filmes, um núcleo criativo, e o Fernando Velasco, que é o roteirista, e diante de uma provocação que a gente teve na época, que era o seguinte: que história brasileira merecia ser contada? Né? Que história brasileira precisava ser contada e chegar na tela do cinema? E aí o Fernando, muito arguto, ele colocou o Claudinho Buchecha na mesa e a gente foi invadido por um entusiasmo imediato, porque é uma ideia muito boa, uma ideia meio óbvia, né, nesse sentido. E aí, exatamente porque era tão boa, tão óbvia, que logo depois a gente foi também atropelado por uma espécie de desalento, que falou, alguém já está contando essa história, né? Já tinha quase 10 anos do ocaso do Claudinho. E aí a gente ficou lá, mas a gente acabou que eu e o Leonardo Ed, que é meu sócio aqui no Uca Filme, a gente decidiu verificar, a gente não abandonou a ideia. E aí são coisas que acontecem no Brasil, né? De fato, os direitos estavam livres, ninguém estava exatamente querendo fazer um filme sobre isso. E aí a gente encontrou, marcou com o Bochecha, que não nos conhecia, num restaurante, e aí a gente falou, olha, queremos fazer um filme sobre a sua história, mas Bochecha, a gente queria fazer o seu filme, a gente queria ouvir a sua história. Não a história que todo mundo conhece, que a gente já está entusiasmado, que entendemos que dá um filme, né? A história que o Brasil chorou e a catarse toda que o país sentiu, mas para ser um filme ainda melhor, a gente queria ter a chance de poder contar a sua história, né? E eu queria te ouvir antes de qualquer coisa. Ele foi muito generoso, muito corajoso, ele nos chamou para ir na casa dele, só não uma semana depois. Fui eu e Fernando Velasco, e ali o filme nasceu, e foi muito bonito, porque ele colocou a gente numa sala, num quartinho de criação dele, que é na casa dele. Ele sumiu, e aí ele voltou com uma bandeja de amendoim torrado, assim, ainda meio fumegante ainda. E eu achei aquilo simbólico danado, aquilo não me parecia um petisco, sabe? Não era isso, era uma teatralidade. E aí ele começou a contar a história. Ele falou, bom, vocês querem ouvir a minha história é essa. E ele começou a contar a história da vida dele, do encontro dele com o Claudinho, e na medida que ele contava, ele ia se relacionando com o amendoim torrado que estava na mesa. E muito rapidamente a gente percebeu que aquele amendoim torrado não era só amendoim torrado, sabe? Era um personagem da história mesmo. E terminou
Foi um dia muito emocionante, porque quando ele terminou o relato dele, muito emocionado, estávamos eu e Fernando também emocionados, chorando. E ali nasceu o filme. A partir daquele momento, 2014, todo o esforço foi para tentar fazer justiça a esse relato, a essa confissão do Bochecha, de alguma maneira, que a gente pode fazer, generoso, de compartilhar conosco a trajetória de vida dele e do Faixa, né? E Sim. do Faixa. Foi a primeira vez que eu ouvi ele falar isso, achei tão bonito. Faixa, mais que irmão, né? E aí, querido, foram, né, longos anos, né, de muito trabalho. Também tem um parênteses, né? A gente, depois disso tudo, e aí a gente ficou desenvolvendo o roteiro por um ano, conversando com todos os personagens, trabalho ouvimos personagens da música, a mãe, a família, os irmãos, enfim, para chegar ao primeiro tratamento, e a gente mal imaginava, né? A gente fala, esse filme vai sair rápido, esse filme vai ser, né? Então, demorou quase 10 anos, mas estamos aqui e eu fico muito feliz de ter o Bochecha aqui com a gente, né, na conversa, né, e eu acho que é um dos orgulhos que eu tenho é que o filme que a gente fez dialoga, espelha essa primeira conversa e quem me disse isso foi o próprio Bochecha. Depois de ter visto o filme agora, ele falou que se reconheceu, que reconheceu o Claudinho, reconheceu os personagens, o universo, mesmo com a licença poética que todo filme de ficção e um bom cinema tem que se permitir, ele se reconheceu. E aí foi... Acho que é por isso que aí eu desabei. Está cumprido. Ótimo alívio também, né, de ter feito certinho. Agora, uma pergunta assim, só para antes de fazer uma próxima pergunta para o Juan, sobre quanto tempo durou essa conversa que você disse assim que vocês conversaram, passaram quantas horas ali batendo papo com o Bochecha? Olha, eu gravei essa conversa, né? A gente chegou, ele trouxe o amendoim, a gente levou aquele gravadorzinho, né? Que você faz, enfim, aquelas coisas de filme, né? Que você faz para a gente ficar ouvindo. 3 horas. 3 horas. 3 horas. Esse primeiro encontro durou 3 horas. A gravação tem 3 horas. Porque, claro, ele contou, né? E aí depois a gente ficou ali. Foi uma catarse, foi uma coisa muito forte, sabe? Eu acho que eu nunca vou esquecer isso na minha vida. E nem o Fernando. A gente não imaginava que era aquela história que ele ia nos contar e que, em última instância, chegou a virar o filme. Qualquer coisa já vira um podcast também, né? Mas... Juan, queria saber de você o seguinte: o imaginário popular, né, que muita gente tem do Bochecha é daquele cara sorrindo, alegre. Lógico, teve a tragédia com o Claudinho, mas sempre foi um cara para cima, né, um cara muito lutador, valente. Só que aí no filme a gente nota outras facetas, né? Ele era o cara mais cerebral, mais que ficava preocupado, né? Eu lembro na hora da entrevista do Jô Soares, ele fica assim muito tenso, qual é a imagem que vai passar, né? E tem os traumas com o pai, tudo isso. O que é que mais te surpreendeu ao conhecer essa história, né? Que o Eduardo, dessa conversa também, assim, que é trazida no filme, que é trazida no roteiro, e se você teve contato com Bochecha antes do filme, ou preferiu, não vou, eu vou trabalhar aqui no roteiro, como é que foi isso? Você falou com ele, não falou? Como é que foi, você foi se surpreendendo com a história dele e esse contato com Bochecha? Isso é um papo que Edu e eu, a gente trocava muito essa ideia, assim, porque eu não conhecia, de fato, o Bochecha, assim, quando o Claudinho faz a passagem, em 2002, se eu não me engano, eu tinha 2 anos de idade, então eu era muito novo, eu não vivia a época ali. E o que aconteceu foi o seguinte, na troca de ideia com o Edu, a gente sempre fala, quando ele me contou a história, ultrapassando a forma, assim, o que as pessoas veem da dupla, que é por trás disso tudo, é que você vai entendendo que, de fato, existe um ser humano ali com vida e que sai desse lugar do astro, da estrela, sacou? E que ninguém imagina o que eles percorreram em suas trajetórias, assim. O que eles oferecem para o mundo
que é o entretenimento, a música, a diversão, isso é a ponta do iceberg só. Tem muita coisa por debaixo, sabe? Assim, tem muito assunto profundo e que tem assuntos também que não entra no filme, que não cabe, né, Edu? Que às vezes é muito pessoal e que a gente sempre buscou ter esse respeito, sabe? Mas não significa que o Bochecha não deu a liberdade de colocar, e que realmente o Edu sempre teve essa cautela, esse cuidado para não tocar talvez em assuntos muito profundos assim, porque realmente pode ferir ou gerar gatilhos, enfim. E aí eu fui entendendo, conversando com o Edu também, eu estava saindo da novela Um Lugar ao Sol, ainda estava com Ravi na mente, tudo aquilo. E sem entender o universo, assim, eu fui só escutando e só fui absorvendo algumas coisas. Fui pescando e eu fui acrescentando no meu caderninho de estudo. Até que o Bochecha, o Edu e o Léo Ed falam que o Bochecha convida a gente para ir até a casa dele tomar um café da manhã. Daí tu já dá para perceber a personalidade do cara, sacou? E aí eu falei, caraca, o cara poderia marcar com a gente num restaurante, qualquer outro lugar. O cara nos convidou para visitar o íntimo dele. Isso diz muito sobre ele, saca? E isso também já entrou no meu caderninho. A partir dali, ele começa a nos trazer para o universo familiar dele e, ao mesmo tempo, para o universo profissional, que também é dentro da casa dele. Assim. Ele tem um estúdio dentro da casa dele, ele tem um espaço de criação que é dele. E eu fui adquirindo isso, assim, fui observando o jeitinho e percebi que é um cara muito respeitoso e muito dedicado ao trabalho e dedicado à família. Então, essas coisas, assim, eu fui pegando para a gente não entrar na forma, para não entrar na caricatura, que é um lugar que é muito fácil de fazer, Né? e que eu até troquei ideia com o Edu em alguns momentos. Eu falei assim, pô, Edu, mas ele tem um jeito de falar que, às vezes, ele prende um pouco a boca, sabe? E tal. O Edu falou assim, não, mas calma, isso é um detalhe. Que se você chegar nisso vai ser maravilhoso, mas não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é o que está dentro dele, cara. E aí a gente repara que é esse cuidado com a carreira, a cobrança ali o amigo traz ele para esse universo da arte e ele traz o amigo para o universo do profissionalismo, depois que eles adquirem esse lugar da arte, sabe assim? Que não é só brincadeira, oba-oba, tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade também eu adquiri na minha construção com o meu Bochecha, sacou? O Bochecha que eu consegui chegar, sacou? Fazer uma cinebiografia é algo que foi desafiador para mim e que eu sempre tive muita vontade. Eu sempre pensei, até me aposentar, eu tenho que, cara, viver alguém no cinema, sei lá, na televisão, alguma coisa, sacou? E eu quero chegar o mais próximo possível e fazer com que essa pessoa se reconheça de fato, que não só chegue e parabenize o trabalho por si só, porque a gente sabe, tem certeza que o trabalho vai chegar num resultado muito lindo, muito foda, mas que ele fale assim, cara, eu me reconheci em você. E o maior elogio que eu tive foi da esposa dele, que no início ela falou assim, era uma dúvida, no início era uma dúvida. Alguém trocou ideia comigo e eu percebi também que eu não estava chegando no ponto. No processo, ela falou assim, pô, legal, você já está descobrindo aí um corpo diferente, não sei o quê. Aí pois é, tô descobrindo, tô conhecendo. E agora, na pré-estreia que teve, ela falou assim, Juan, olha só, eu não vim só te parabenizar, eu vim falar para você que, muitas das vezes vendo o filme, eu não sabia se era você, Juan, ou se eu estava tendo um encontro com meu marido naquela época.
Isso, para mim, foi um dos maiores elogios que eu tive, sacou? Que eu, naquele momento, eu também até me arrependo até agora. Naquele momento, eu me arrepiei, eu falei assim, pô, tu tá de sacanagem, meu irmão. Desculpa a palavra, mas eu falei, tá de brincadeira, cara. Pô, cara, que coisa forte, Juan. Eu também não Sacou? sabia disso. Que lindo, Ela mano. falou comigo, a gente tava fazendo foto, cara. Aí eu falei assim, pô, não eu não buscava escutar isso, assim, mas eu queria ter chegado mais próximo para que eles se reconhecessem lá naquela época. E ela falasse isso, fazer essa comparação, isso para mim é muito enriquecedor para o meu trabalho. Sim. E eu escutei alguns momentos assim, que a gente já entra no lugar da forma, do caricato e tal, que é quando uma pessoa me elogia falando assim, como é que tu conseguiu fazer a risada do Bochecha, cara? Em alguns momentos ali tu fez umas paradas assim que e muito sutil e tal. Eu falei, poxa, bacana, sacou? Porque Sim. é o nosso trabalho e quando a gente escuta essas palavras que de alguma forma é positiva, isso dá um gás também para a gente continuar. E eu acho que o Bochecha foi, acho, talvez, o personagem mais difícil de eu encontrar. Porque quando você faz uma ficção, você pode pegar um pouquinho de cada pessoa, um pouquinho da sua imaginação, e você vai construindo da sua forma, do seu jeito e tal. Mas uma vida que existe e que todo mundo conhece, isso é de uma responsabilidade que eu entendi que era responsabilidade, mas não entendia como pressão. Sim. Eu só acreditei, sabe? Eu só quis colocar a minha verdade ali. Não, Então, acho não, que é e meio eu acho que isso, você assim, conseguiu. saca? Acho que Não, Não, é você meio conseguiu. eu isso, não cara. resisto. Eu não resisto. Eu queria fazer um elogio para o Juan. Eu acho que acompanhar o processo dele, agora ouvindo ele contar, eu acho um dos maiores riscos que o cinema, né? Isso é um risco, um vício às vezes, que é justamente você se seduzir pela representação, né? Você representar de fora para dentro alguma coisa, sobretudo um personagem tão marcante visualmente presente, né? Como o Bochecha. E eu vi eu falo para todo mundo que o Juan hoje ele é um ator de cinema, ele é um ator cinematográfico, porque não só ele se recusou durante esse processo a ser seduzido pela representação, pela caricatura, pela forma, mas dentro desse processo de interiorização, né, e de compreensão, sobretudo, de entender, né, a essência do que ele estava se propondo a viver e não representar, ele ainda fazendo isso tudo, ele é um ator que pontua, né, minimalista, e assim, com uma densidade, e eu acho que, de verdade, eu acho lindo você ter ouvido, né, que, porra, né, imagina que forte, né, era o meu marido que eu estava vendo ali, mas, querido, eu confesso a você, e eu estou convivendo com o Bochecha muito, eu me espantava muito na ilha, com a sua densidade, que é uma densidade muito próxima mesmo do Bochecha, que é aquela pessoa que viveu muito, né? E que por isso tem algo para compartilhar que não é trivial, que não é, não vou nem qualificar, é que tem uma lição para compartilhar conosco. Eu acho que é isso que, de alguma maneira, o tempo todo a gente perseguia, né? Que era a sensação, de novo, dessa primeira conversa, desse homem, desse brasileiro, que teve uma vivência de muitas vidas, né? Muito extraordinário. Então, eu acho que o Juan, ele captou isso. Eu te agradeço, viu, querido? Pô, Edu, massa, Poxa, meu irmão. Obrigado, velho. Fico eu feliz com acho. suas palavras. Eu lembro que na leitura de mesa, a gente tava Edu, eu, Coca e Bochecha. Acho que foi a primeira vez que a gente se reuniu, se encontrou. E aí eu lembro de ter usado uma fala e que aí o Bochecha teve uma reação também que eu já pesquei logo. Ele pescou a minha fala e eu pesquei a dele, a reação dele, que é ele tem um ouvido muito atento. E aí eu falei assim: "Ô Coca, irmão, a gente tem que pegar esse texto aqui como se a gente estivesse com muita sede no deserto e beber
essa água que é o texto, sacou? A gente tá com muita sede, então a gente vai beber essa água com muita vontade. E aí ele falou assim, pô, cara, tu falou uma coisa, ele teve uma reação, aí ele falou uma coisa que dá música. Aí eu já pesquei a reação dele, eu falei assim, caralho, olha como esse cara compõe também. Exato. Através de uma fala, ele pega uma coisa e ele escreve e dá música, sacou? E daí eu me reconheci ali, tipo, eu falei, e como eu também faço parte, como eu estudo, né? O cara teve uma reação que o rapidinho já despertou um lugar em mim já diferente, que eu falei, ué, isso pode São os servir detalhes, também. né? E aí a gente vai estudando, vai aprendendo e tal. E foi muito legal esse processo, por conta disso, saca? E agradecer o Edu também por nos dar essa liberdade, que em algumas cenas, a gente teve alguns improvisos, assim. Por exemplo, aquela do reencontro, do baile, que quando eu falei assim, cara, fala sapato sem salto, para dar uma zoada na prosódia do Claudinho e tal, que ele tinha a língua presa, enfim. Eu falei, vou falar umas palavras aqui com S, mas isso é da minha vida, cara. A minha companheira, minha namorada, ela tem uma sutileza na língua, sacou? E eu sempre zoei ela com isso. Aí eu falei, vou jogar em cena e vai ser uma forma também de homenageá-la e eu vou saber. Se o Edu não gostar, ele vai trocar ideia comigo e vai falar, mano, isso não serve. Mas a parada entrou, sacou? Então, para tu ver, para tu ter uma noção da relação que a gente conseguiu adquirir também nesse processo de trabalho, essa liberdade, saca? E essa confiança. Ele nos deu essa confiança. Então, isso a gente entra num lugar, não é um lugar de conforto, acho que a palavra não é segurança. Isso nos dá segurança, sabe? E o que eu percebi também é que o Bochecha de hoje, 2021, 2, 3, é muito diferente do Bochecha de 90. Comportamento, sabe? Então, eu busquei, observei algumas coisas, mas teve outras coisas que também eu tentei buscar o máximo de vídeos na internet, clipes dele com 18 anos, com 16, naquela fase jovem, que se você comparar, cara, é totalmente diferente. A cabeça muda, os papos mudam, saca? E hoje ele fala com um jeito um pouco mais, não é formal, assim, mas tem um jeito de falar que é mais delicado, que antigamente, comparando comigo, ele fala igual a mim, sacou? Eu falo sacou, falo tá ligado, falo beleza. E muitas das vezes eu sou cobrado, às vezes pela minha assessoria, às vezes pela minha mãe. Claro, mais direitinho. Não é assim que fala, mas, porra, acho que tem a ver com a fase. Sei lá. Mas se você falar do certinho, direitinho, não é você, né? Tem que ter um pouco de E também não tem a ver também. comigo, entende? Então tem umas coisas assim que a arte nos proporciona e que a gente tem que ter tem que estar ligado, que realmente, né, a gente muda de forma natural, não adianta querer forçar uma coisa, saca? Beleza. Tá ótimo. Eu só sei que se um dia o Claudinho Peixoto, o Bochecha fizer uma música de deserto com Coca-Cola, tal, você já é o coautor. Juan. Aí, Eduardo, queria saber o seguinte de você. O do deserto. É que aqui travou, desculpa. Você já vira coautor. Vai ser demais, imagina. Eduardo, eu queria saber de você sobre a abordagem em relação ao Claudinho. Porque, assim, é interessante que o Bochecha cita em vários momentos que ele é uma espécie de anjo da guarda. E é interessante também a primeira cena, assim, já com o Lucas Penteado, que ilumina a tela, né? Tipo, o Bochecha está chegando num momento muito difícil da vida dele, ali, saindo de casa, a polícia passa, tudo muito escuro. E quando o Claudinho aparece, ilumina, né? E tem depois, lá para a reta final, não vou dar spoiler nenhum, tem algumas frases que você mostra ali que, sei lá, tem alguma coisa mítica em torno dele. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa decisão por ir por esse caminho, se foi algo que veio dessa conversa com o Bochecha, como é que foi essa... Querido, aí de novo, eu divido, não foi uma decisão, né? Esse foi o relato do Bochecha, esse foi em essência o que o Bochecha dividiu conosco. Ele, pelo grande, vamos lá,
vou até pelo poeta que ele é, né, esculpindo palavras, né? Isso é um talento que o Bochecha tem de processar a vida em verso e cantar. Ele, nesse primeiro momento, da maneira que ele nos colocou, ele circunscreveu a vida dele numa lógica fabular, numa espécie de fábula. E textualmente falou, o Claudinho foi um anjo que passou na minha vida. Foi o meu anjo da guarda, o meu faixa, mais do que irmão. Então, tudo isso é do Bochecha. A gente organizou, evidentemente, né, o Fernando Velasco, fundamental, o roteirista, o que teve a centelha da ideia, mas não só no sentido de se apropriar dessa maneira que o Bochecha processou a vida dele, que eu acho, falando francamente, eu acho deslumbrante, entende? Eu acho que a fábula é um gênero que fala com todo mundo, né? E é uma maneira tão bonita, poética de lidar com a realidade, né? De lidar com a vida. E eu hoje, se você me perguntar, e aí ainda um pouco cético, ainda lá no começo da jornada, eu fazendo o papel que eu tinha que fazer, tanto nós aqui, a gente desafiou isso, sabe? Desafiamos essa ideia original. Vem cá, deve ter alguma explicação, né? E foi bonito demais, porque a gente não encontrou, entende? A gente não encontrou, o nosso ceticismo, né? E por que não dizer, eu acho que talvez o flertar com o cinismo, né? Diante de que existe algo de mágico que acontece na vida das pessoas, na vida do Bochecha, mas na vida de todo mundo, né? Que não se explica. Ele foi sendo neutralizado pela jornada, pela pesquisa. Então, todas as pessoas que eu ouvi me contando sobre o Claudinho, falavam da mesma maneira, falavam da mesma forma, falavam desse ser luminoso, né, que iluminava, assim, ele entrava no lugar e iluminava tudo. E aí a gente foi se convencendo, e aí sem dar spoiler, no filme tem algumas cenas que a razão, né, não explica, né, um evento, né, não se explica, prefiro não dizer, mas enfim, é um mistério do, né, da spoiler, tem cenas ali que eu falei, bom, mas isso não tem, e não tem explicação. E aí eu te dou o meu testemunho, é que eu tentei de todas as maneiras explicar, entender, e aí, bom, eu fui convencido de que é isso, tem certas coisas que a gente não explica de fato, e aí, como último lampejo, sabe, eu tive a chance agora, no final, já depois de ter filmado, já depois de ter passado pelo processo, eu tive a chance de ter acesso ao arquivo privado da família do Claudinho. E isso foi no final do filme, que o filme já montado, e eu sentia muita falta disso. Eu falei muito, e a Vanessa e a Andressa, a esposa do Claudinho e filha do Claudinho, eu mostrei partes do filme para elas. Isso, você nem sabe disso, Juan. Eu peguei cenas e falei, eu queria que vocês vissem o meu Claudinho. E elas ficaram muito impressionadas, ficaram emocionadas. Eu gravei, é lindo, inclusive, eu gravei no meu celular, elas se emocionaram. E aí, não mostrei o filme. Eu falei, eu não quero mostrar o filme, quero mostrar para vocês o Claudinho, que é esse Claudinho luminoso que você está falando. E elas se emocionaram. E aí, cara, foi a coisa mais linda do mundo. A Andressa saiu, assim, eu fico até arrepiado. Ela saiu de súbito, no ímpeto, e pegou uma caixa enorme, que está ali. Se bobear, eu saio aqui e mostro para vocês. Pegou uma caixa com todo o arquivo privado delas. Aí o que eu fiz? Eu fiquei espiando o Claudinho na vida privada dele. E ele é isso, cara. Aí, assim, é doido, né? Porque na vida você flagra coisas, né? Ele estava sempre sorrindo, ele falava coisas, é a coisa mais linda do mundo. É um anjo. E, enfim, é um ser luminoso que porra, é um privilégio danado, né? A gente ser exposto a isso, né? É isso, a experiência.
Se você quiser, em 2 minutos eu pego lá e mostro a caixa para vocês. Beleza, é o tempo que eu vou fazer outra pergunta aqui para o Juan, então. Eu vou lá pegar só para os Não, só beleza. aproveitando também que só ressaltando, o Lucas Penteado, o Coca, ele também é esse ser luminoso, sacou? Isso que eu ia perguntar de você. Ele também tem esse alto astral, essa energia positiva, saca? Ele é um cara que tem muita vida, ele tem muita vivência. Eu não vou falar, eu sei de algumas, mas não vou falar porque isso é pessoal dele, assim. Mas o que ele mostra assim é que ele é um cara que tem uma iluminação, uma luz própria, saca? Que isso está à frente das vivências dele. Ele é um cara que não se abala fácil com as coisas assim. Pelo que eu percebi nesses anos de amizade, é que ele consegue virar a página de muita coisa e pegar do limão assim e fazer uma limonada, uma super limonada, sabe? Sim. Esse é o Coca que eu conheço, esse é o Lucas Penteado que eu conheço. Esse moleque isso, cara. É um cara que me inspira bastante também. É um parceiraço, assim, é um irmãozão. Olha só, eu vou... Vai lá, Eduardo, mostra aí. Então. Maravilhoso. O Coca, vou também somar aqui, sem ter ouvido tudo, o Coca, ele tem uma pureza, né, na alma, ele é uma das pessoas mais, e no sentido mais bonito, mais nobre do que eu estou falando, ele tem uma pureza no coração dele que também ilumina, né, Juan? E, assim, eu acho que é muito impressionante a presença do Coca na vida. Ele não é só na tela do cinema. E claro que na tela do cinema ele explode, né? Eu acho ele maravilhoso também. Eu acho que ele é um Claudinho deslumbrante. Tanto assim, o Juan e o Coca eles são a alma do filme, né? Existe a história, existe a narrativa, mas a alma, o encanto que a gente tem vendo aquelas duas pessoas, assim. E olha que bonito falar, eu acho que são pessoas que estão ali sendo retratadas, né? Então, só para somar com o que o Juan falou, e aqui, meus amores, só para fechar a anedota, essa é a caixa, tá vendo? Vejam bem aqui, ó. Olha só. Eu vou encher a tela aqui para você. Olha só. Perdão? Eu vou encher a tela aqui para você. Deixa eu ver aqui, olha só. Essa é a caixa com todas as fitas, e são milhares de fitas, enfim, VHS e coisa. E, Juan, se liga, eu não vou falar o que é, mas vocês vão saber. Muito legal. São eles, tá ligado? Deixa eu abrir. É a cena do CD. Sei. E vamos lá. A gente reproduziu essas fotos aí. E veja, olha só, é a cena onde o nosso... Perdão. Aqui, aí. Olha isso, ó, mano. Tá ligado? Que ele escreve. Mano. Eu vi lá no final do filme, mostra. E aí eu comentei aqui em casa. Depois de ter assistido o filme e tal. E aí vocês vão entender no filme o que é isso, mas é justamente uma das cenas que dá como testemunho que o Claudinho era um anjo, né? E tá aqui, ó, os CDs que o filme ilumina com as palavras que ele escreveu. Depois eu te mostro. Eu quase caí para trás quando ela me deu isso, cara. Sou a favor de uma exposição no museu com esse material todo, mas a exposição do filme vai ficar bem legal. E aí tá no filme, né? Uma fração do que eu vi tá no filme para vocês também. Né? Demais. Agora, Juan, eu queria saber de ti, assim, como é que você assim, porque você e o Lucas têm uma química impressionante, assim como o Claudinho e o Bochecha também tinham. Como é que isso se explica na hora que começa ali? É perceptível para você? Como é que é isso? Porque, assim, a gente olha na tela, é um negócio que parece fácil, mas eu imagino que para chegar a esse ponto muito, assim, é muito trabalho. Ou não, é fácil mesmo, ligou, o negócio vai, porque é impressionante. Você e o Lucas têm uma química que é impressionante.
Não é trabalho nenhum, não, cara. O Coque e eu, a gente se conhece desde Malhação Viva a Diferença. Sim, Primeira sim, vez eu sou. que eu conheci Coca foi em São Paulo. A nossa energia já bateu, a gente estava preparando para fazer Malhação. E ele já veio alto astral e falando, qual é, negão? Pô, a comunidade lá em casa já te conhece, não sei o quê. Eu falei, me conhece de onde, irmão? E tu não fez uma novela aí, cara? Aí eu, pô, maneiro a galera me conhecer. Ele, pô, negão, tu tem que ir lá na minha quebrada. Eu falei, tu tem que ir lá na minha. E aí a gente já tinha já construiu essa relação de lá de trás, entendeu? Então, tipo, quando a gente se reencontrou no filme, acho que o nosso maior trabalho foi a questão da técnica do estudo de como eram esses dois caras, o Claudinho e o Bochecha, sacou? Porque a amizade já tinha pré-estabelecida ali. E a nossa amizade é muito sincera de fato, assim. A gente fala umas coisas um pro outro que às vezes, tipo, mano, é coisa de irmão, sacou? A gente Uhum. troca uma ideia aqui, um não concorda, o outro não concorda também, e aí absorve, para, pensa, depois volta atrás e fala, pô, não, mas eu entendi tua visão, cara. Eu entendi você, mas você entende a minha também? Saca? Então tem essa conexão, assim. Cumplicidade, né? Tipo, isso já vem já de muito tempo, a nossa amizade já rola há muito tempo. Perfeito. Bem, gente, eu vou fazer só mais duas perguntas. Tinham outras aqui, mas o papo está muito bom. Se a gente se estender, vai ficar aqui uma hora. Mas, enfim, eu queria saber de vocês o seguinte: o funk, ele infelizmente sofre, e pelo visto ainda vai ter bastante caminho para sofrer preconceito. E, enfim, né, de todos os tipos, né, cultural, racial, de classe e tudo que a gente, enfim, vê. De que modo vocês acham que essa história do Claudinho Bochecha e, consequentemente, também do filme, ela pode ajudar a diminuir, a tirar alguns desses preconceitos, ou vocês acham que ele ainda vai continuar porque quem quer ter preconceito vai continuar tendo? Enfim, como é que vocês analisam essa questão? Eu acho que eles foram muito importantes e serviram muito de inspiração para tudo isso que vem, para a evolução do funk hoje, assim. Eu percebo que os meninos de hoje são mais ousados do que antigamente, também tudo muda, saca? Sim. Mas eu acho que o que o Claudinho Bochecha, Cidinho, Doc e tantos outros fizeram foi realmente acabar com esse olhar estereotipado da favela, mostrar que a favela tem cores, que a favela tem. Cada morador da favela, cada um tem um sonho, cara. E a galera vê de um jeito muito distante, muito, não tem a ver o que a galera enxerga da favela, sabe? E muitas das vezes a galera não se permite entrar na comunidade para entender como funciona cada coisa. Pô, se for para falar de violência, irmão, violência tem em todo lugar, cara. Você vai sair de casa, tudo pode acontecer. Não é na favela que existe a violência somente. Isso está presente em todo lugar, infelizmente, sabe? Mas eu sinto que tem uma implicância, assim, e aí inclui tudo isso, racial, social, sabe? Tem uma ignorância que eu acho que precisa é, ter um olhar mais atento quanto a isso. Eu sou favelado, cara. Eu comecei eu sempre fiquei dividido entre a música e a atuação. Sempre me envolvi na arte, assim. E a música, meu lugar na música, eu produzia funk também. Eu já fui DJ de uma rádio comunitária aqui no Vidigal e eu já toquei em bailes junto com os meus amigos, saca? E tudo isso por pura diversão, tudo isso por pura brincadeira. É um momento da gente extravasar, porque muitas das vezes a vida é muito dura e a gente precisa ter, porque até as festas fora da comunidade não dá acesso para gente que é da comunidade também, sabe? Uhum. Então tem muita coisa, tem um obstáculo aí e você não entende nem o porquê desse obstáculo, desse muro que está à frente, que nos impede na verdade, tentam nos impedir de avançar. E isso, cara, quanto mais. Pô, tem uma frase do Felipe Ret,
que é inspiradora, que ele fala assim, cara, se os meus amigos, se os meus inimigos soubessem o quanto me inspiram, ficariam do meu lado. Eu acho que é um pouco disso, assim, de se eles soubessem, cara, que a gente, se eles não recusassem, não ignorassem a gente, talvez a gente não teria tanta força, sabe? O favelado não teria, o preto não teria tanta força, assim, para lutar a favor dos seus direitos, entendeu? Então, eu acho que é uma besteira, eu acho que é uma ignorância. Eu sinto que a gente está caminhando para um lugar interessante, mas eu sinto que a gente também regride algumas outras coisas, sabe? Acho que tem a ver com educação, tem a ver com acesso à cultura, com acesso à arte, que eu acho que isso tem que ser frisado, tem que ser posto como prioridade, assim. Não tem jeito. Se tu trocar ideia com qualquer criança de comunidade, você vai entender a cabeça dela, que ela só quer ser feliz, andar tranquilamente na favela onde ela nasceu, sacou? Nada mais, ela não quer te fazer maldade, ela não quer nada que é seu, nada disso, ela só quer ter o direito de viver bem e realizar seus sonhos e ajudar sua família, cara, e unir, sacou? Acho que o filme tem muito disso, assim, ele une gerações. O filme consegue unir gerações. A minha geração e a geração que o Bochecha esteve presente ali, por exemplo, minha mãe e tal. Muito tempo eu não levava minha mãe ao cinema, assim. Se não for para assistir produções minhas, assim, não sei nem quando que minha mãe conseguiu ter acesso de ir ao cinema, saca? Sim. E isso é o que o povo da periferia, da comunidade quer assistir um bom filme, cara, quer escutar uma boa música, quer contar suas próprias histórias, entende? Então tem muito a ver com isso, assim. Então, enfim, essa é a minha visão, o que eu acho hoje sobre essas questões. Sim, concordo total. Pô, querido, não tem nem o que dizer, né? Então, né, eu acho que é isso. Eu acho que não faz o menor sentido, né, a gente olhar, o Brasil olhar para o funk, esse monumento da cultura brasileira, né? E acaba de ganhar, enfim, foi laureado ontem, né? Ontem. É o principal produto de exportação do Brasil hoje em dia. Então, tudo isso não faz o menor sentido. Com relação ao filme, assim, é tão bonito, eu não tenho nem vontade de falar, assim, concordo com tudo que o Juan falou. E eu entendo que teve um objetivo muito claro que a gente teve desde o começo. A realidade, a nossa realidade, as pessoas acham que a realidade ela é pauta, né? A realidade pauta o simbólico, né? Eu sou desses que acreditam o contrário, que o simbólico pauta a realidade. E que fizemos um esforço consciente de representar, né, dentro de um filme que aborda meninos de uma comunidade de Niterói, e essa representação não é sobre violência, entende? Porque não é por acaso, não existe arma visível no filme, não existe, né? Não existe, ao contrário, né? A gente está representando a comunidade como um lugar onde a arte é mola propulsora de cidadania, de consciência, e onde os personagens que lá estão, como todos os seres humanos, os seus conflitos passam pela subjetividade, pela sua humanidade, e não pela representação de uma violência, né, que a gente já cansou, eu particularmente já cansei, assim, quase que nos anestesia, né? Então eu entendo, outro dia eu estava brincando, eu ouvi um amigo falar, né, que o cinema brasileiro é um universo, né, um universo simbólico, né, do cinema brasileiro. Quantos filmes, quantas histórias a gente já contou e já narrou dentro de comunidades onde armas, onde violência, né? E quase que impondo uma, esse universo a esse conflito único, né? E a favela movie, né? Que eles falam, a gente se é que
podemos fazer algum tipo de... Né? Eu entendo que esse filme, se é isso, eu entendo que, vamos lá, o Favela Movie, que é um nome que eu não gosto, mas o filme sobre os brasileiros periféricos que moram em tantas comunidades pelo Brasil, e o Brasil é gigante, ele precisa invadir o território da subjetividade e negar a violência. Né? E é isso que eu acho que eu fico... Se alguma coisa que é só um filme, né? Eu acho que a transformação tem que ser mais forte, ela tem que vir da educação, ela tem que vir, né, da empatia, tem que vir da consciência. E aí, se o filme puder fazer um pequeno ponto com relação a isso, dando a esses ícones, né, são personagens, vamos lá, periféricos, né, personagens pretos, de São Gonçalo, que ganharam o mundo, né, e que agregaram valor à nossa cultura, né, que somaram, com as suas vidas, somaram vetores positivos, né, na identidade brasileira, entende? Que influíram na vida de muita gente. E não por acaso cantaram músicas que falam de sonhos, né? E o sonho coletivo, que aí que também é uma coisa, o sonho, o nosso sonho. Então, eu acho que o filme, ojalá ele consiga inserir um passo adiante, entende? Um passo adiante dessa coisa dos filmes de comunidade. Chega de falar de violência, chega de falar, né? Existe, a realidade a gente sabe qual é, mas para a gente dar um passo, né? Para a gente sair dessa realidade, a gente precisa escolher fazer. E escolher fazer é falar uns com os outros, né? Falar, olha, vamos sair, né? Vamos olhar para outro lugar, vamos olhar para onde a gente quer ir. Não para onde nos colocam, né? Veja, não é onde a gente está, entende? Não é onde a gente está, é onde nos colocam, nos obrigam a estar. Então, eu acho que o cinema, nesse sentido, como espelho da comunidade brasileira, como um diálogo massivo, ele tem esse poder, eu acredito, entende? De iluminar um caminho, como o Claudinho. O que o Claudinho fala? Né? Tem que ter fé, meu faixa. Né? E, porra, cara, é muito bonito isso. Sem justificativa. Né? Tem que ter fé, vamos sair daqui, e aí você evolui. Então, eu acho que isso é um convite ao Brasil, sabe? Um convite que o Claudinho fez, o Bochecha fez, e o filme reitera. Então, somente isso. Perfeito. Gente, a última pergunta é para falar é uma pergunta que eu tenho feito para todos os diretores, atores que participam aqui das entrevistas do Cine7, que é sobre a cota de tela, né? A gente está vivendo esse momento tão complicado do cinema brasileiro que não consegue ter espaço mínimo nas salas de exibição, quando consegue é 13h, dia de semana. Como é lidar com essa situação, prestes a lançar um filme que tem tanto potencial para falar com milhões de pessoas Brasil afora, especialmente pegando até o que o Juan fala, né, do cinema que não chega nas áreas periféricas, que aí já é uma outra questão, mas pelo menos da cota de tela, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Poxa vida, você quer falar, Roncito? Aí depois eu complemento. Eu entendo, bom, de novo tem a ver com o que eu falei sobre o simbólico e a realidade. Né? As nossas vidas, né? A nossa identidade coletiva, quem somos nós, quem somos e como a gente se reconhece, passa pelo território simbólico que nos é permitido, né? e que a gente tem que disputar. Eu acho que o povo brasileiro tem aquela coisa, né? O povo brasileiro não vai no cinema porque não quer ir no cinema. Ao contrário, o povo brasileiro tem dificuldade de acesso. Sim. Ele quer muito se reconhecer nas telas, ele quer muito ouvir as suas próprias histórias, mas para isso é preciso que ele tenha essa chance, né? E ter a chance é uma cadeia enorme de decisões, né, que são necessárias para que isso possa ser possível. E vamos lá, a cota de tela é a última de uma cadeia enorme de decisões estratégicas coletivas, né, que envolvem a nação brasileira, para que a gente possa se entender enquanto nação, que a gente possa se reconhecer. E a cota de tela é fundamental para o cinema brasileiro. Né? Hoje, a nossa taxa de ocupação das nossas histórias, de quem somos nós, né,
E quem somos nós, gente, assim, não é só quem somos sozinhos, quem somos nós para a gente mostrar para os nossos, para o meu filho, para os meus amigos, para minha mãe, para os meus irmãos, se reconhecer coletivamente, é um diálogo massivo, é ampliar, é se reconhecer até no outro que a gente não conhece, isso que é bonito no cinema. Por que é diferente você ver uma história, você ver um filme no cinema do que ver em casa? Os dois são bacanas, mas quando você fora da sua casa, fora do seu casulo, você se reconhece parte de um universo maior do que a sua casa, os seus amigos. Você se reconhece enquanto nação, né? Porque você sente a mesma coisa que aquele cara, aquela pessoa que está lá, está sentindo. Então, eu acho absolutamente fundamental. É uma disputa, de novo, que pauta a nossa realidade, entende? Que pauta nos impedindo de ser quem somos. Né? Então, é absolutamente fundamental, é uma questão que passa pela soberania da nação brasileira, é uma questão que passa por interesses econômicos muito fortes. E, de novo, isso não é um favor, entende? Isso não é um favor. Todos esses filmes, e eu sou fã do cinema de todas as nacionalidades, entende? Eu sou fã do cinema americano, sou fã do cinema europeu, e assim, filme é uma possibilidade de a gente conhecer o mundo. Mas é evidente que a gente tem que ter o direito de se reconhecer, entende? Então, eu acho até estranha, eu até estranho essa hesitação, entende? Porque sem isso, de novo, estamos hoje ocupando, sei lá, 1%. Né? E aí eu vou sublinhar, não acho que é só a cota de tela. Entende? A cota de tela é um pensamento estratégico macro que envolve o Brasil como um todo. E, nesse sentido, hoje o Brasil está enfim, 1%, 2%, é um negócio quando a gente já teve uma ocupação muito maior. Portanto, eu acho fundamental, tem até um discurso, tem até umas questões que eles falam, mas um filme como o Claudinho Bochecha, em tese, não precisa da cota de tela, né? E no sentido de, né, que o nosso filme representa algo que possa ser usado contra. Ao contrário, eu acho que o Claudinho Bochecha é um tipo de filme, é um filme brasileiro que está tendo o privilégio e a força, entende? Por tão óbvio que ele é, por tão universal, no sentido de espelho daqui, ele consegue romper as barreiras que existem. Mas, veja bem, eu mesmo, hoje, você me perguntou se eu estava ansioso, né, com o lançamento, o filme brasileiro ele tem que ter a chance de respirar. Você imagina se o nosso filme entra em cartaz e eu já fico preocupado dele ter tempo. Você imagina um filme que não seja que não tenha essa magnitude, e nem por isso, nem de longe, ele é pior ou menos importante do que o filme do Claudinho Bochecha, porque a gente tem que ter diversidade, né? Nós somos muitos, e cada aspecto nosso, da nossa cidadania, da nossa cultura, merece ter a chance de disputar uma importante, um terreno na nossa paisagem do simbólico, né? E não a gente ser acossado por outros símbolos que não são os nossos, né? E que eu acho, perdão, como você vê, é um assunto que me importa muito. Eu acho que é fundamental. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai reconquistar a cota de tela. Tenho certeza absoluta. Mais do que isso, que a gente tem como nação, que a gente vai reconquistar, não a cota de tela só específica, mas que existe um movimento de redescoberta de que Brasil... Né? A gente acabou de viver uma pandemia, a gente acabou de ser encerrado nas nossas casas, e agora a coletividade se encontrar é muito importante. E ojalá as pessoas que podem, né, os eleitos do nosso país, né, as pessoas que efetivamente iluminam o nosso futuro, possam tomar as decisões corretas, né? Que não é pedir, enfim, não estou aqui pedindo um favor, né? O cinema brasileiro não está pedindo um favor, não só no cinema, como em outras mídias, como plataformas. Ao contrário, isso é
isso adjudicar, né, hein, Juan? Adjudicar, dar a quem é de direito, entende? Eu acho que é meio isso. Então, assim, sou um ferrenho defensor da cota de tela e da nossa cultura. Eu acho que isso é investimento no futuro. Total. Eu concordo tudo com o que o Edu falou. Acho super importante também, fundamental, e eu acho que não que as pessoas não queiram assistir nosso cinema, mas as circunstâncias, né, tipo, não permitem que elas vão ao cinema, na verdade. As prioridades financeiras, assim, isso atrapalha um pouco, porque a pessoa vai curtir um final de semana, por exemplo, ela planeja com o salário mínimo, ela planeja aquele final de semana, mas talvez no próximo final de semana o dinheiro não coube, talvez, para o lazer do próximo final de semana. Porque tem as prioridades da vida, a gente tem que se alimentar, tem filhos, tem família, tem um monte de coisa para resolver, vários problemas, e parece que vem problema atrás de problema. E aí é necessário que a gente... É até injusto colocar um filme nacional assim para passar numa quarta-feira, 1 hora, no horário que as pessoas estão trabalhando. Como apresentar o filme? E as pessoas têm esse interesse, sim, de se assistir, de entender suas histórias e conhecer outras histórias também. O cinema vai apresentar, igual como o Edu falou, o Brasil para as pessoas. Assim, eu, por exemplo, se não fosse o Nós do Morro, que é onde eu faço teatro e tenho acesso à arte, se não tivesse Nós do Morro aqui na comunidade, eu não sei se eu seria ator, sacou? Eu não sei nem se eu teria um sonho, saca? Eu não sei nem se acreditar nisso. É muito difícil, parece que tudo vem contra para você não ter realmente esses acessos, entendeu? E isso eu acho muito injusto. E a culpa não é do povo, não é a galera que não quer assistir, não é a galera que não se interessa. É que, infelizmente, a realidade é outra, saca? Então é fundamental, é importantíssimo a cota de telas. É isso, nosso sonho está em cartaz nos cinemas brasileiros. Recomendo a todo mundo que assista, é uma cinebiografia simples, mas muito bem conduzida. Se você gostou de produções como Tim Maia, Dois Filhos de Francisco e outras tantas do cinema americano, dessas que concorrem ao Oscar, olha, Nosso Sonho não deve em nada, é um belíssimo filme. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Estou trazendo um novo conteúdo aqui para o canal e quem sabe mais delas virão em breve. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Aí sim, falando sobre Oscar. Até lá, tchau!